se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas, às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em terceiro lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro, muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas três equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras duas equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas... Fala, rapaziada, fala nação rubro-negra. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Flamengo, infelizmente, acabou de perder pro Cruzeiro. Perdeu a chance de dormir na liderança. Perdeu a chance de empatar a pontuação com o Palmeiras. Jogar a pressão pro Palmeiras. É aquela velha história de Flamengo, né? Quando o Flamengo depende só de si, aí é que o Flamengo tem que se arrupiar. Porque, meu patrão, o Flamengo tem que começar o jogo. Tem que matar o jogo no primeiro tempo. Porque não tem condição o Flamengo jogar o primeiro tempo bem, criando, chegando, amassando. Segundo tempo dá um apagão. Mas vamos ver o que a imprensa falou aqui, né, véi? Infelizmente, a gente não vai dormir na liderança hoje, mas logo logo a gente acompanha o Palmeiras e pega essa liderança. Conta com o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou da partida, se você assistiu, e vamos pro react. Empate no Sul entre Internacional e Atlético acabou agora no estádio do Mineirão e o Cruzeiro no último lance consegue uma grande vitória de virada sobre o Flamengo. Partida muito importante que movimenta a parte de cima da tabela e que tem então o Cruzeiro como vencedor. É o principal destaque deste linha de passe que tem, claro, Rafael Prates, Vitor Birner, Geode e também Mari Pereira. Boa noite a todos. Vocês participam do programa com o nosso chat, certo, Birner? E também usando o X, ó, tem ali o nosso arroba também para mandar mensagens por lá. Já estamos vendo então os melhores momentos, Mari Pereira, da vitória de virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, realmente no último lance, no último segundo, com o Matheus Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo. Um beijo para você, pro Jean, pro Birner. Olha lá como é que vai, perdendo o gol à vontade. Aí lá no final falta, faz falta. Muito parecido com o que a gente viu, né, de Libertadores, um primeiro tempo absoluto do Flamengo para um início de segundo tempo do Cruzeiro. Só que dessa vez o Cruzeiro sustentou, né? Teve a queda do Flamengo, é bem verdade, mas o volume ofensivo do Cruzeiro na segunda etapa é uma coisa surpreendente, assim. A equipe que não viu a cor da bola no primeiro tempo, no momento, teve ali as suas oportunidades no início do jogo, até o Caio Jorge recebendo, né? Olha essa bola, velho. Essa bola foi a do gol, né? Um nível muito alto. Não, na verdade, essa não foi a do gol. Essa que foi uma chance desperdiçada ali, né, que poderia ter feito gol, velho. Uma tristeza não ter feito gol nesse lance. O Flamengo chega muito, mas não faz os gols. Que marca, enfim, primeiro tempo absoluto do Flamengo. Mas aí depois, um segundo tempo, que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente ainda com as imagens do primeiro tempo, vimos que o Pedro teve uma grande chance, desperdiçou, na segunda ele não desperdiçou, fez então assim o seu 15º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Tudo isso ainda no primeiro tempo, hein, Pratos? Bastante movimentado e grandes chances rubro-negras. Agora já as imagens do segundo tempo com o empate do Arroio para o Cruzeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite quem nos acompanha, os companheiros, a Mari também, ao Fã de Esporte. A vitória do Cruzeiro fica mais expressiva, até pelo que falou a Mari, em relação ao domínio do Flamengo no primeiro tempo, né? Virar contra o Flamengo em qualquer situação já merece, assim, um respeito grande. Você passa um recado forte. Pelo que foi o primeiro tempo do Flamengo dominando amplamente as ações, a virada do Cruzeiro... Infelizmente ali Samuel Lino também escorregou na jogada, velho. E aí vai sofrer aquela resenha de novo, né? Ele tomou lá, deu cá na classificação. Infelizmente nesse jogo escorregou de novo ali no lance que o cara meteu um golaço, velho. Tristeza, viu? Mas vida que segue, ele tá jogando muito.
Cruzeiro fica ainda assim mais simbólica, porque o time saiu de um jogo que ele estava completamente dominado, a marcação mais à frente não funcionou. Não foi o Cruzeiro que nós vimos na quarta-feira no Maracanã, encurralado, sem sair da defesa no primeiro tempo. Foi um Cruzeiro que tentou marcar mais à frente, mas não conseguia marcar. O Flamengo saía trocando passes de pé em pé, os jogadores se aproximando, muito espaço para o Flamengo jogar, quando esperava uma primeira pressão, uma primeira linha de marcação do Cruzeiro. O primeiro tempo se desenhou para o Flamengo ter feito o primeiro gol como fez e ter feito mais gols. Não fez, Bruno. O segundo tempo mudou completamente. O Flamengo criou chance, é verdade. E o Pedro, que fez um gol, perdeu 2. Foi. Ele perdeu 1 no primeiro tempo e perde o do segundo tempo, logo depois do Cruzeiro empatar o jogo. Era uma bola ali para o Flamengo, talvez, ter a vantagem de novo no placar. Mas é outra partida. O Cruzeiro acertou a marcação no segundo tempo, marcou muito melhor, roubou a bola muito mais vezes, mais à frente. E de pressionar também, foi premiado com um gol no final, que garante a vitória do Cruzeiro e complica um pouco mais para o Flamengo em relação a brigar pelo título brasileiro. É o lance que a gente está vendo agora e tem ainda o desvio ali do Léo Ortiz, certo, Jean? É isso. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Mari, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, primeiro a gente tem muitas semelhanças em relação aos outros jogos, né? Então, em relação ao jogo do Maracanã, embora o Prates tenha dito, e de fato foi diferente a maneira como o Cruzeiro jogou, mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão. Só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos. E acho que uma demonstração de força do Cruzeiro, independentemente da vitória. Quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos, e agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para, de repente, ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro, então, é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural, no domingo de manhã. Aí já era muito cedo para mim. Pra você é mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que não, é porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória, o Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Prates, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas, às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado no futebol. Aí já tá querendo usurar meu time, né? Aí já tá querendo usurar meu Flamengo, né, velho? Rapaz, vai daí, usurei. Mas que o Flamengo seja campeão mesmo, porque tem que repetir, ser campeão da Libertadores e do Brasileiro na mesma semana, pra ficar bonitinho, né? Como deve ser. Futebol consideravelmente superior ao Palmeiras, e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar.
Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro. Já fazendo uma comparação, o Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, como um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são 2 times que amam o contra-ataque. Eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético. É um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco, tem alguns jogadores um pouco melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora é só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com o seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Aí eles já estão falando mais de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam do Flamengo. Infelizmente perdeu pro Cruzeiro ali no finalzinho. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo.